Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar aí os leilões que aconteceram dia 2 de julho, quinta passada, com informações bem interessantes. Olha só pessoal, os tubarões, mesmo com o Selic a 2,25, com perspectiva de voltar para 2, cair mais ainda, voltar não, cair para 2, eles estão comprando mais Tesouro Selic agora, e isso eu achei impressionante. Vejam só pessoal, 11 bilhões de reais, volume financeiro, 11 bilhões. É quase o dobro do último leilão em Tesouro Selic, em LFT. É interessante. Você pode observar aqui, né, que pro vencimento de setembro de 26, que nós não temos no Tesouro Direto, o nosso é março de 25, nós temos ali, ó, 00385, um pouquinho mais que a taxa do Tesouro, que é 3445. Agora eles estão informando as 4 casas decimais. Achei isso muito bacana essa informação. E no de prazo, agora março de 23, mudou um pouquinho, né? Antes era 22, né, que nós tínhamos. 00285, um pouco menos do que o. Estão fazendo do que o que tem no Tesouro Direto. Então, fazendo assim uma curvinha, né? Mesma regra, mais tempo, um pouquinho mais de taxa. Mas eu fiz um cálculo experimental, pensando assim, se daqui a pouco essa taxa cai para 002, quanto que renderia na marcação ao mercado dos Tesouros Selic? R$ 6, pessoal. R$ 6. Mas R$ 6 sobre quanto? Sobre 1.000? Não. Sobre 10.600. Sobre um título inteiro. Quer dizer, R$ 6. Vamos ver quanto que dá isso aí. 6 por 10.600. Dá 0,05% de ganho. É muito pouco, né? É muito pouco. Bom, então aqui, ó, resumindo, o dado importante, 11 bilhões. NTNF, ofertados aí 150 mil papéis nos 2 prazos, mercado comprou tudo. A volta 2, eles compraram quase tudo também. Aqui se arrecadou em torno de 400 milhões de reais. Achei um volume interessante. E essas taxas aqui, pessoal, 6,2 para 2027, 6,86 para 2031. O Tesouro já passou de 50 mil para 150 mil no leilão anterior também. Então essas taxas aqui talvez sejam consideradas um pouco caras ainda, um pouco caras, né? Porque não estão sendo ofertados 1 milhão de papéis, esse tipo de coisa, como era antes. 1,5 milhão, como foi nos leilões do começo do ano, né? Aquela coisa toda. Então, me parece que essa taxa é moderadamente cara. Então, mas o Tesouro talvez esteja vendo um risco um pouco menor nessa taxa, por isso que ele aumentou a quantidade. E aqui é que está a parte mais bacana do da nossa revisão aí dos leilões, né? Aqui, gente, olha só que coisa impressionante. Volume financeiro de todas essas operações aqui superior a 17 bilhões de reais, então o total do leilão superando 28 bilhões de reais. Ou seja, quase a metade, porque no Tesouro Direto, todas as pessoas físicas, o total investido são 60 bilhões de reais. Em um único leilão, o Tesouro Nacional conseguiu arrecadar quase a metade disso, 28 bi. São números impressionantes, tá? E aí nós temos aqui para com vencimento em 1º de abril de 21, não me perguntem por que escolheram 1º de abril, 8 milhões de papéis ofertados, pessoal, e tudo vendido. E aí a taxa, gente, 2,2%. 2,2%. A mesma taxa do leilão em que nós tínhamos aquele prefixado de 6 meses, que não é bem 6, é um pouquinho menos. Só que agora, gente, reparem, é 1º de abril de 2020. Isso aqui quer dizer uma Selic de quanto, pessoal? CDI over
2,15, certo? Então, para você correr mais risco no prefixado, você exige um prêmio para ele. Então, 0,05 não é prêmio, tá? 0,05 não é prêmio. Isso aqui precifica, sim, uma Selic de 2%, entrando 2021, entrando um pedaço do primeiro semestre de 2021. Olhem o detalhe, pessoal. Olhem esse detalhe. Nos demais prazos, nós vimos aqui que para 1º de outubro de 22 a 3,8%, vendeu aí um pouco mais de 80%, e o resto vendeu tudo praticamente. O mercado aspirou com gana todos esses prefixados, pessoal. Isso aí eu achei impressionante. O volume financeiro desse leilão, que é o maior do ano até agora, a taxa, certo? E o apetite por Tesouro Selic. Falando sobre apetite por Tesouro Selic, pessoal, e olhando essa taxa aqui de 0,038, que tá dentro de uma curva, né? A gente coloca o prazo de 2025 aqui, que é o nosso do Tesouro Direto, que é 0,0345. A gente vê que está bem dentro de uma curva, né? Conforme aumenta o prazo, aumenta a taxa. Só que essa taxa é realmente insignificante perto do preço do título. Pois bem, você pode pensar assim, o governo está empurrando esse tipo de coisa, mas como eu acabei de dizer, né, essa variação de taxa seria R$ 6 dentro de 10.600, quer dizer, 0,05%, não dá para achar que isso tem algum significado. Então, mas as instituições estão comprando. E eles estão comprando, será apostando numa alta da Selic? É uma pergunta a ser feita também. Mas eu diria que não tem uma resposta clara aqui, a exemplo do que aconteceu em 2012. Em 2012, nós tínhamos uma redução da Selic meio que na forçação de barra, porque a inflação era 6% ao ano, no teto da meta para mais, estourando o teto e passando um pouco, e o Banco Central diminuindo o juro, né? Naquele período estava tão claro que o governo teria que aumentar a taxa Selic em breve, tanto que a mínima daquela época, 7,25, se manteve por 4 reuniões, né? Quer dizer, uma coisa patética, né? Muito diferente do cenário atual, em que o 6,5 já parecia algo impossível de ser mantido a longo prazo e caiu para 2,25, né? Então, gente, naquela época, o que acontecia com essa taxinha aqui? O mercado tinha certeza que a Selic ia aumentar, e essa informação é importante. Essa taxinha aqui chegou a ficar negativa, menos 0,11, tá, pessoal? Anotem isso, lembrem disso, tá? Que isso é uma pista importante. Quando essa taxa aqui, que é a taxinha lá do Tesouro Selic, aquela que diz taxa Selic mais 0,013, é assim que está na página do Tesouro. Quando aquilo ali começar a virar negativo, é porque o mercado está apostando numa alta da Selic, mas assim, está apostando muito forte, quase certo. Não é o que está acontecendo, tá? Não é o que está acontecendo, pelo contrário, se estabeleceu uma curvinha de juros aqui, 0,028, 0,0345, 0,0385. Então, eu não compro essa tese de que os tubarões compraram mais Tesouro Selic porque estão apostando que em seguida a Selic vai aumentar. Tá? Eu não compro essa tese. Mas, de novo, por que será que eles estão fazendo isso? Eu acho que é necessidade de liquidez, necessidade desse tipo de papel para trazer estabilidade para as suas carteiras, para os seus produtos, porque o brasileiro gosta de ter um fundo ali que rende que nem um reloginho, ou de ter um CDB que é um reloginho. Só que não é assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro, né? Se ganha dinheiro no mercado financeiro como uma montanha-russa, né? Como uma Helter-Skelter, não como um reloginho. Só que para fazer os reloginhos, tem que ter muita estabilidade, tem que ter muita previsibilidade, tem que ter muita curva reta, quer dizer, curva plana. É bem contraditório mesmo, porque é, né? Então, muito Tesouro Selic na jogada. Pode ser essa a explicação.
Bom, pessoal, nossa visão para a semana. Nossa visão para a semana, pessoal, é neutro. O que eu quero dizer com neutro? Quero dizer que os movimentos serão sutis, né? Não serão assim aquela coisa alavancada, puxada para cima, para baixo, euforia, desespero, depressão, como foi nos dois primeiros impactos do coronavírus, como foi na saída do ministro da Justiça, que a gente vê aquelas curvas ascendendo com uma velocidade incrível. Eu acho que não, acho que agora vai ser tudo mais calmo, tá? Otimista, tá? Mudei, semana passada eu falei pessimista, errei feio, porque na metade da semana ficou claro, com um arcabouço de notícias positivas na indústria, enfim, até na balança comercial, no total de dólares que entraram e saíram, que ficou no 0 a 0, e isso é positivo, porque a gente está numa crise violenta. Então, várias notícias positivas, né? Realmente o mercado já antecipando tudo isso. Talvez também a questão da possível vacina, que está tendo uma corrida assim desenfreada para uma vacina contra o coronavírus, né? A corrida intensa. O mercado já está apostando nessa solução, na solução dessa pandemia, né? Mas aqui, ó, no cenário interno, ó, eu vejo isso aqui, ó, reformas ganham nova chance no Congresso após adiamento das eleições. Para quem ainda não sabe, as eleições municipais foram adiadas de outubro, agora não me lembro qual seria o dia, mas comecinho de outubro, né, para 15 de novembro, como era uns 10 anos atrás, aí um pouquinho mais, era sempre no dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República, né? Então, esse mês e meio aí, quase mês e meio, vai dar tempo para discussões e articulações políticas, né? Como diz o Guedes aqui, ó, a reforma tributária só demanda acordo político. Na matéria, eu vou deixar o link na descrição, ele diz que a reforma está pronta, né? Está pronta, mas precisa articular. De qualquer maneira, o mercado não tem conhecimento de todo o conteúdo dessa reforma. Tem que ver se o mercado vai apreciar positivamente essa reforma ou não. E daí por diante as negociações que advirão no Congresso. Eu diria assim, que para o investidor pessoa física não tem notícia boa ali, né? Porque fala em imposto sobre dividendos, não tem nada divulgado ainda sobre os fundos imobiliários, mas, né, se vai taxar dividendo de empresa, por que não taxar fundo imobiliário também, né? Então são notícias que não vão ser bem recebidas por nós investidores, pessoas físicas, né? Vamos ver como é que o mercado reagirá a isso aí tudo, tá? E para encerrar, pessoal, o novo secretário do Tesouro, né, que vai assumir em agosto, Bruno Funchal, mesmo discurso, e o discurso que tem que ser, né? O maior problema é a questão fiscal, certo? Ele aqui, ó, ele avaliou ser preciso fazer um debate mais profundo acerca de tudo relativo a despesas. Claro, né? Se num orçamento familiar, né, a família não pode gastar mais do que todos os membros recebem, por que um país poderia, né? O país também não pode, né? Mas parece que no Brasil você sempre tem que gastar mais, sempre tem que fazer coisas que são necessárias, mas você tem que dispor de um orçamento que você não tem. Tá, mas aquilo é muito necessário. Sim, mas você não tem um orçamento, né? Então, mas não importa, tem que fazer. E aí faz. O Brasil é assim, né? Nesse sentido, ele pontuou que é necessário melhorar a qualidade dos programas sociais e não apenas aumentar o valor gasto, né? Então, plenamente em linha com o Mansueto, quantas vezes eu fiz vídeo falando que o Mansueto disse isso, né? Bem, pessoal, então, informações muito interessantes. No leilão do dia 2 de julho, acho que o mercado vai reagir bem. Temos que ver como será essa articulação política, o que o mercado vai pensar dessas reformas tributárias. Notei que a matéria da Reuters não tocou muito no imposto de renda, pessoa física, isso é muito importante, né? Porque envolve até a promessa de campanha. Então tem coisas aí. E essa notícia aqui positiva, tá? Desse fôlego de tempo aí
no meio de uma crise tão grave aí, dê um fôlegozinho de tempo antes das eleições para ver se consegue avançar um pouco no Congresso essas reformas aí tão importantes que a gente falou também na nossa análise assim dos motivos, baseado também no Mansueto, que por volta de julho a agosto, essas reformas andando, o mercado tende a reagir muito bem, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço por ouvir e bons investimentos a todos.